terceira parte da aula de tabela hash e nessa parte eu vou mostrar para vocês um projeto, que é o projeto que o livro propõe, e eu faço de uma forma diferente, com o código todo modularizado em formas de TAD, tá? Essa é a diferença com relação à minha implementação e a implementação do livro. E o que esse projeto faz, né? Esse projeto recebe esse código, né, esse programa, recebe como entrada um arquivo texto, tá? Como esse arquivo aqui que eu estou mostrando para vocês, um texto aleatório aqui, estrutura de dados, tal, textinho que eu fiz para teste, e retorna, monta uma tabela hash com essas palavras, tá? E o que seria, assim, a função, por exemplo, de hash? Né? O livro propõe uma função de hash que simplesmente calcula as somas dos códigos ASCII de todos os caracteres dessa palavra e tira um módulo da dimensão da tabela hash. Então, eu vou somar, por exemplo, a palavra curso, eu vou somar C-U-R-S-O. Eu somo os valores, né, que a gente já entendeu que os caracteres são representados por códigos numéricos, eu vou somar esses valores, tiro o módulo da dimensão da tabela, e esse valor é a posição aonde essa palavra está na tabela hash, tá? E aí, pensando nisso, eu coloquei uma palavra louca aqui só para forçar a barra, que eu sei que elas estão em colisão, né? A gente sabe que curso está numa determinada posição e essa palavra aqui, ursoc, também tá, porque ela tem exatamente os mesmos caracteres, portanto a soma dos caracteres dessa palavra vai ser igual à soma desses caracteres aqui. E aí toda vez que eu encontrar uma palavra, eu vou acessar a tabela hash. Se essa palavra não tiver na tabela, ela vai ser inserida. E se essa palavra já tiver na tabela, eu vou incrementar a ocorrência, o número de ocorrências dela. No final, a gente vai ter uma tabela hash como essa aqui, com essas posições. Eu coloquei uns prints de teste, só para a gente ver o que está funcionando. E, por exemplo, olha, dados, que é esse arquivo aqui que eu estou utilizando. A string dados está na posição 15, por exemplo, né? E o número de ocorrências dela foi 5. Então, eu consigo, com esse programa, através de uma tabela hash, contar o número de ocorrências de uma determinada palavra, na verdade, não de uma determinada palavra, mas das palavras que aparecem nesse arquivo de entrada, tá? Então, vamos ver como eu implementei isso. Aqui dá para ver na minha organização que eu tenho, olha, o TAD hash, hash.h, hash.c, e eu defini um TAD palavra, tá? Que define essa estrutura aqui de dados, que são as palavras, porque eu preciso de informações a mais, né? Além da palavra, da string em si, eu preciso do número de ocorrências dessa palavra. Então, se eu olhar o TAD palavra, e além disso, estava até esquecendo, lembrando que o tratamento de colisão que eu vou utilizar nessa tabela hash é de uma lista encadeada. Então, portanto, eu poderia ter um TAD lista de palavras, né? Que as palavras é que vão estar na lista de colisão. Poderia ter modularizado mais ainda, mas para facilitar um pouco as coisas, eu já defini a palavra como a estrutura palavra como tendo, além da string e do número de ocorrências, palavra também tem um ponteiro para outra palavra, para a gente formar essa lista encadeada, tá? Então, no palavra.h, eu defino tipo opaco e defino funções básicas desse TAD, de inicializar a palavra, retorna string, retorna o número de ocorrências, atualiza o número de ocorrências e as funções relacionadas à lista. Buscar a palavra de uma lista encadeada, numa lista de palavras, através de uma string, insere uma palavra na lista e conta o número de palavras naquela lista. Além de imprimir a lista, imprimo a lista de palavras. Ó, 2 vezes a mesma função aqui, que doideira, né? Enfim, isso aqui é coisa de quem tá com muito sono quando fez esse código. Então tá, gente, na implementação do palavra.c, o que eu vou ter lá? A struct palavra, que tem a string, né, que seria a string que caracteriza aquela palavra, e eu tenho o número de ocorrências dessa palavra, né, eu tô querendo implementar essa tabela hash justamente para saber o número de ocorrências das palavras dentro do arquivo. E esse N vai
implementar esse número de ocorrências. E aí eu preciso de ter a lista encadeada de colisão, que eu faço através desse campo prox da estrutura palavra, que vai ter um ponteiro para outra palavra, né? É como se fosse uma célula. Então, o struct palavra vai ser uma célula da minha lista encadeada, tá? Para inicializar essa palavra, eu recebo como parâmetro a string e retorno essa estrutura, um ponteiro para essa estrutura opaca da palavra, né? Faço uma lock da estrutura, né? Aqui aloca um ponteiro string, o inteiro e o prox, que é outro ponteiro, portanto, o prox e string não estão inicializados nesse momento, mas eu faço strdup dessa string que é passada como parâmetro, portanto, eu inicializo a string dessa forma, né? O strdup, lembrando, é aquela função da string.h que já inicializa a string com o tamanho necessário, malocando a string e já faz a cópia pra gente. É uma beleza essa função. Inicializo o n com 0 por enquanto, né? Em outro lugar eu vou atualizar as ocorrências da palavra. Prox é com null, ainda estou inicializando só uma palavrinha e não tenho outros elementos na lista, e retorno a palavra. Retorno string é só retornar string, aqui são as funçõezinhas de retornar os valores dos campos. Atualiza a ocorrência, simplesmente eu incremento o número de ocorrências daquela palavra. Retorno o número de ocorrências. E busca a palavra, vai buscar a palavra na lista de colisão. Então, eu passo a palavra, que é a lista, e a string, simplesmente faço um for, né? Que vocês devem saber fazer esse for nesse momento de olhos fechados, pela listinha encadeada de colisão. Se a comparação da string com a string que eu tô daquela palavra da lista de colisão for 0, ou seja, são iguais, retorno P, caso contrário, retorno null, tá? Insiro a palavra na lista de colisão, então imagino que eu estou inserindo uma nova palavra, a palavra cai numa lista de colisão, eu preciso inserir essa palavra nessa lista, e eu estou inserindo na primeira posição, tá? P setaprox, que é a palavra que eu estou inserindo, recebe a lista que já existe e retorna P, que é a nova lista. Conta a palavra, simplesmente vai andar na lista encadeada e retorna o número de palavras. Imprime a lista e... Ah, não, gente, deixa eu ver lá. Caramba, essa imprime, essa libera. Nossa, eu tô muito cansada, final de período, vou te contar, né? Nossa, que doideira. Desculpa, gente. Então, essa imprime lista de colisão e essa aqui libera toda a estrutura palavra, inclusive a lista, tá? Desculpem, mais uma vez. Beleza. Aqui, para imprimir, eu vou caminhar na lista de colisão e simplesmente vou imprimir a string e o número de ocorrência dessa string. Então, essa impressão, essa saída aqui que vocês estão vendo, eu estou imprimindo exatamente aqui nessa parte do código. E libera a lista de palavras, eu vou liberar a lista encadeada, fazendo aquele código que eu expliquei para vocês, né? Colocando um ponteirinho para frente. Libero a string, libero a palavra, né? Que é a célula. Passo o ponteiro aux para frente e verifico se é diferente de null e continuo repetindo o processo até que a minha lista encadeada seja toda liberada, tá? Então, essa daqui é o tá de palavra, que é uma lista de palavras que estão em colisão, né? Agora a tabela hash, o tá de hash.h. Eu defino o tipo opaco hash, tá? Por enquanto a gente não sabe como que eu vou fazer, mas eu sei que eu preciso inicializar uma hash com determinado tamanho e eu preciso fazer essa função acessa, tá? Essa função acessa faz acesso a hash realizando duas possíveis operações. Uma possível operação é inserção, caso a palavra ainda não esteja na hash, ou seja, eu estou analisando uma palavra pela primeira vez. Se eu pego uma palavra, faço a busca e essa palavra já está lá na hash, significa que eu estou querendo apenas incrementar o número de ocorrências dessa palavra. E aí eu vou fazer essa segunda operação usando a mesma função que é acessa, tá? Tenho como imprimir a hash e vou liberar a hash também. Vamos ver como que eu implementei essa hash. Olha só, aqui eu defino o tipo opaco hash. Eu defino a hash como um vetor de ponteiros para a palavra. Então, esse vet aqui é aquele vetor que define a tabela hash. E a minha hash tem um tamanho, que é o tamanho do vetor. Tá? Então, defini a hash com esses dois campos.
No momento que eu inicializo a hash, deixa a função de hash paradinha aqui. No momento que eu inicializo a hash, eu tenho o tamanho, eu vou alocar espaço para aquele vetor. Então, a primeira coisa, eu inicializo o tipo opaco, que é essa struct hash, né, fazendo uma malloc. Atualizo o tamanho, H, que é esse ponteiro aqui aponta para a estrutura, H seta tamanho, vai receber o tamanho da hash. E aí, finalmente, eu inicializo o vetor vet, que vai ser malloc tamanho da hash vezes sizeof palavra pointer, né? É um vetor de ponteiros para a estrutura palavra. Lembrando que a gente precisa inicializar a hash toda com null. Todos os ponteiros desse vetor vão ser null, porque é uma condição importante de busca, tá? Que eu estou utilizando nos meus algoritmos de busca. Para fazer isso, eu vou fazer de i a 0 até tamanho menos 1. Eu vou pegar h, que é a minha estrutura, seta vet, índice i, aquela posição do vetor, que é um ponteiro para a palavra, nesse momento ainda recebe null e retorna a estrutura da hash. Por enquanto, eu estou inicializando, ok? E aí eu vou fazer aquela função acessa que faz ou a inserção ou a busca da palavra para atualizar o número de ocorrências. Primeira coisa que eu tenho que fazer é, dada uma palavra, uma string, né? Por enquanto eu estou trabalhando com string, porque a busca é feita do cliente a partir de strings, eu vou buscar a posição dessa string, a posição que essa palavra vai ocupar na tabela hash. E eu faço isso chamando a função de hash. A minha função de hash é uma função local, tá? Faz parte da implementação da hash. Ela não é uma função do TAD. É uma função local, tanto que eu estou utilizando a palavra reservada static. A função de hash vai receber a string e o tamanho da tabela hash, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela função de hash que eu expliquei para vocês. Eu vou somar todos os caracteres da palavra, né? Eu faço essa soma aqui nesse for, de S de 0, S de 1, e vou somando, acumulando, e depois eu retorno o resto da divisão entre esse valor, essa soma dos caracteres da palavra e o tamanho da hash, tá? Lembrando que o tamanho da hash geralmente é um número primo. A gente precisa lembrar disso. Então, eu apliquei a função de hash a string que eu estou recebendo do cliente, eu vou achar um índice, que é um índice de onde essa palavra vai estar lá na tabela, tem que estar. E aí faço o seguinte, eu preciso saber se essa palavra já está lá. Se essa palavra já está lá, eu simplesmente vou atualizar a ocorrência, não é uma palavra nova. Eu estou atualizando a ocorrência fora dessa função, tá? Essa palavra já está lá. E essa busca palavra é aquela busca na lista encadeada de palavras, e que eu passo a palavra que está, a lista que está naquela posição, índice da tabela hash e a string. Se a busca retornar um ponteiro que é diferente de null, isso significa que a palavra já está lá, né? Se for um P diferente de null, simplesmente retorna o P, porque eu vou atualizar a ocorrência em outro lugar. Caso não tenha encontrado na tabela, o P vai retornar null. Isso significa que eu preciso inserir essa palavra na tabela hash. Para inserir, eu vou inicializar a palavra, que é a função init palavra do TAD palavra, e vou inserir na hash naquela posição, mas eu insiro na lista encadeada de colisão. Então, h seta vet na posição índice, que eu achei aplicando a função de hash, vai receber insere palavra na lista de colisão dessa lista e a nova palavra P, tá? E retorno o P, que é a palavra que eu estou inserindo, a nova palavra inserida, ou então a palavra que já existe. Beleza. A função imprime hash simplesmente vai andar pela hash, que é esse vetor, e vai imprimir a posição, que é essa string que vocês estão vendo, e chamar a função imprime lista para imprimir a lista de colisão daquela posição, de H, vet de I, que é uma lista de palavras, que são a lista de palavras que estão em colisão. E para liberar a tabela hash, eu ando... Ih, faltou aqui um monte de coisa para liberar, gente. Eu ando na tabela H,
libero toda a lista de palavras, né? E depois eu tenho que liberar o quê? Eu tenho que dar um free no h_vet, que foi alocado, né? E tem que dar um free em h também, tá? Aqui eu acho que agora eu completei. Então eu preciso dar um free, lembrando que eu sempre vou no inicializa para saber o que eu inicializei com uma lock, né? Inicializei o vet com uma lock e inicializei o h com uma lock, que é a minha estrutura opaca, ok? Então essa é a implementação aqui da minha tabela hash. Vou para o meu cliente agora, vamos ver. Eu inicializei essa tabela com o tamanho 127, totalmente chutado, tá, gente? Porque, na verdade, esse projeto que o livro propõe é um projeto que a gente não tem muita ideia do tamanho do arquivo, né? Do número de palavras diferentes que estão no arquivo, que seria o ideal, saber o número de palavras diferentes de um arquivo, joga 50% a mais, essa seria a dimensão da tabela hash. Para a gente fazer isso, a gente teria que percorrer esse arquivo, verificar o número de palavras diferentes. Eu não vou fazer nada disso, porque eu quero focar na tabela hash e não em outra coisa aqui. Então, eu chutei aqui 127. E o livro também não traz nenhuma solução e nem comenta esse problema aqui nesse projeto. Mas tudo bem. Essa função ler palavra do livro vai pegar, abrir o arquivo e vai ler os caracteres da string e jogar em S, tá? Então, ele joga caractere, caractere em S e a string S vai ser a string lida num arquivo de entrada. Vamos lá na main. A main usa arquiv argc, como vocês já estão acostumados. Abro o arquivo, tá? Dou fopen no arquivo. Se for no erro na abertura do arquivo, agora começa a brincadeira. Inicializo a tabela hash, né? Com o número de elementos daquela tabela. Ok? Então, a ntab é 127, que é aquele valor meio chutado, mas vai funcionar para a gente entender como é que funcionam as coisas aqui. Inicializei minha tabela tab, e aí eu chamo aquela função, enquanto lê palavra do arquivo is, que vai lendo as strings do arquivo de entrada, eu vou chamar a função acessa na tabela para S, que é aquela função que ou vai fazer a busca ou vai inserir. Uma das duas coisas, né? Se a string não tiver lá, ele vai... primeiro aplica a função de hash, acha o índice que tem a lista encadeada de colisão. Se S não tiver lá, ele vai criar uma nova palavra e inserir na lista de colisão. Se S já estiver na lista de colisão, ele simplesmente retorna P, que aí eu vou atualizar o número de ocorrências de P, que é aquela função que incrementa o N, o campo N da estrutura palavra. Depois eu imprimo a tabela hash, tá? Libero a tabela e o programinha está feito. Né? Vamos ver se vai funcionar. Eu mudei algumas coisas, né? Pronto, funcionou. Tá, gente? Essa é a minha tabela hash, ela tem 127 posições, né? 126, 0 a 126 são 127 posições. E a gente vai ver para o arquivo de entrada, que é aquele arquivo de entrada que eu passei doidão, que algumas palavras estão em colisão, né? D e D não estão em colisão, elas são as mesmas, elas são a mesma palavra. Colisão é o caso do curso e urso, que são palavras que estão em colisão, e D e ED são palavras que estão em colisão de acordo com a função de hash que eu estou usando. A colisão vai ser determinada pela função de hash, né, gente? E aqui eu vejo, por exemplo, que dados está na posição 15 da minha tabela hash e tem 5 ocorrências dessa 1, 2, 3, 4, 5 dessa palavra. Tenho a posição 48 está com a palavra urso C, que essas duas palavras estão na lista encadeada de colisão, urso C e curso. Lembrei daquele desenho, urso sem curso, do Cartoon Network, meus filhos adoram esse desenho. Urso C e curso tem duas ocorrências, cada palavra estão em colisão, está correto isso. E ED e ED também estão na mesma lista de colisão, tá vendo? Eles caíram na posição 74 da minha tabela.
D tem 7 ocorrências, ED tem 2 ocorrências, correto também. Estruturas, 5 ocorrências, é a única palavra na lista de colisão. E é isso, gente. Esse vídeo aqui eu mostrei esse projeto. Caso vocês tenham dúvidas, podem me contactar, mandar mensagem que eu estou disponível para vocês, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.